Vamos lá então. Hoje eu quero quero responder uma pergunta. Por que na Bíblia fala pouco de José, pai de Jesus? Por que na Bíblia fala pouco de José, pai de Jesus? Porque a Bíblia não foi feita pelo Espírito Santo para falar de José. A Bíblia foi feita para falar da salvação, que é Jesus. A Bíblia não foi feita para falar da Arca da Aliança. A Bíblia não foi feita para falar da mãe de Jesus. A Bíblia foi feita para falar de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Desde o Antigo Testamento, que aponta para Jesus, como todo o Novo Testamento, que aponta para Jesus. A Bíblia não é um livro de curiosidades. A Bíblia não é um livro de história, embora tenha história. Eu já falei isso várias vezes. A Bíblia não é um livro de geografia, embora tenha geografia. As pessoas, isso é um perigo muito grande, a gente ser tentado demais de achar que a Bíblia é um livro de ciência. Ela tem ciência, mas ela não é. A Bíblia não é um livro de ciência. Você pega qualquer livro numa escola sobre ciência e vai falar sobre ciência. Aquele livro tem que ser inerrante, ou seja, não pode ter erro em relação à ciência. A Bíblia não é um livro científico. Tem pessoas que vão na Bíblia para provar a ciência. A Bíblia não é isso. Aquele negócio, né? Mas na Bíblia dá para entender que a Terra é plana. Mas a Bíblia não foi escrita para provar que a Terra é plana. A Bíblia não foi escrita para provar nada. A Bíblia foi escrita para que você tenha a experiência de um Deus vivo. A Bíblia é um livro de revelação de um Deus vivo. Então a gente fica tentando demais, e isso é um problema grave, e Satanás tenta isso. Você achar que a Bíblia é um livro de liturgia. A Bíblia não é um livro de liturgia. A Bíblia é um livro de revelação do Deus da liturgia, que é Jesus Cristo. Eu fico pensando assim, quer ver? Eu tive uma filha com 39 anos de idade, 39, 40 anos de idade, 40 anos de idade, meu primeiro filho. Só que desde os 19 anos de idade, eu me converti com 17 para 18. Desde os 19 anos eu evangelizo jovens, crianças, adolescentes. Tanto que nós montamos uma escola, eu com 24 anos, 25 anos, 23 anos nós fundamos a comunidade, e 24 anos nós começamos uma escola. Então, desde os 24 anos, hoje eu tenho 45, ou seja, mais de 20 anos, eu mexo com criança, evangelizando criança. Nós temos uma escola oficialmente registrada pelo MEC, desde a educação infantil até ensino médio. Lido com criança praticamente a maior parte da minha vida. Quando a minha esposa ficou grávida, então, mais ainda, evangelizo e atendo casais, prego para mães grávidas, prego para pais que acabam de ter filhos. Quando a minha esposa ficou grávida, aconteceu uma revolução na minha vida. Depois de 3 anos de casado, minha esposa engravida, aconteceu uma revolução na minha vida. Parece que eu não sabia nada. Ou como aquilo que eu tinha pregado para casais, parece que aquilo lá, preguei muitas vezes o que a mãe grávida tinha que fazer na gravidez e o pai, fazer novena disso, orar isso e pôr uma música para o filho ouvir. Parece que quando minha esposa ficou grávida eu esqueci de tudo. Eu recorri então a um instituto particular, que não tem nada a ver com a igreja, que ele preparava, você fazia um curso, na verdade, de 8 meses, sobre gravidez, sobre o nascimento do filho, como dar banho em filho, como a comida, que jeito que tem que fazer. E eu fiz um curso, cientificamente falando, eu e minha esposa, durante 8 meses, quase 1 ano. Minha esposa grávida, para eu saber cientificamente como que eu teria que conduzir a gravidez. Quer dizer, eu fiz aquele curso, falei, eu já sei muita coisa sobre gravidez e como ter filho, como gerar filho, e como criar filhos assim que nasce, pela Sagrada Escritura, pela Bíblia, por muitos profetas, por muitos santos. Agora eu fiz um curso científico disso, né? Como pegar o bebê para dar banho,
a hora que nasce, como tem que ser o primeiro banho, a posição do corpo, a posição da mão, que jeito que você lava a cabeça, que jeito que você não lava. Se o bebê chora, o que você tem que fazer? Depois, nos 3 meses, vem cólica, como que você tem que fazer para a cólica diminuir? A presença do pai, a presença da mãe. E esse curso científico foi tão perfeito que ali deu aula psiquiatra, obstetra, pediatra, psicólogo, fisioterapeuta, tudo especialista em bebê. E quando eu fiz esse curso, eu falei, estou pronto, nós estamos prontos, esposa, para que a gente possa ser um bom pai, uma boa mãe na iniciação dos nossos filhos. Quando a minha esposa foi, e eu sabendo de tudo, aí minha esposa pus a minha esposa numa clínica, especialista em parto natural. Falei, agora tá tudo certinho, já não tô mais com medo, tranquilo, porque a gente tem um medo. Fica um pouco pavoroso. Mas, de repente, a Maria Beatriz nasce. Não conseguiu nascer de parto normal, teve que ser em cesárea. Quer dizer que a clínica que ficou 1 ano na clínica já preparando a minha esposa para ter um parto natural, ali já foi ali. Parece que tudo que aprendeu não valeu, e realmente não valeu. Quando a minha filha olha aquela coisinha pequenininha. Bom, primeiro que é o seguinte, eu fui entrar no parto da minha filha, eu quase morri. E quase que o médico pega eu e dá uma anestesia porque eu estava tremendo de cima e embaixo. Tudo que eu aprendi em 20 anos, eu esqueci tudo na hora. Quando eu pego aquela minha filha, foi pro quarto, e eu falei, gente, que jeito que pega. Gente, um recém-nascido é o ser humano mais pesado que existe. Minha filha nasceu quase 3 quilos, quer dizer, um bebezinho super maneiro, fisicamente falando, mas muito pesado para mim, muito pesado. Eu não sabia de nada, o que eu faço agora? Eu tinha esquecido tudo. Aquele curso que a gente tinha acabado de fazer, eu esqueci tudo. E na primeira noite, a pior noite da minha vida foi a primeira noite da minha filha em casa. Dormiu a minha irmã, que já tinha experiência de ter 2 filhos, psicóloga, que entende, que dá curso na internet sobre isso. Teve que dormir ela na minha casa, num apartamento desse tamanhozinho. Dormiu a minha sogra, a irmã da minha sogra, a tia da minha esposa, eu e minha esposa. Dormimos 5 adultos. E eu não sabia, eu chegava no quarto toda hora, às vezes, falando assim, é a neurose, né, de pai e mãe. Será que a minha filha está respirando? Eu sei que foi um terror os 3 primeiros meses para mim. Minha filha chorava, saía correndo, mas choro é normal. Quer dizer, eu esqueci tudo. Por que eu estou falando isso? Qual que é a relação da Bíblia, de José na Bíblia, com isso que eu estou dizendo? Gente, eu caí em si que eu falei assim, olha, sempre seremos marinheiros de primeira viagem quando se trata de nascimento de filho. Sempre. Claro que no 3º, no 4º, no 5º a gente tem uma certa experiência, mas no primeiro, por mais que você faça curso, você vai ser inexperiente, você vai ficar com medo. Por quê? Porque eu como pai, a minha esposa como mãe, nós só somos preparados para gerar. Para criar, vem com o tempo. São acessórios. Nós somos preparados para gerar, para conceber e gerar. Isso ninguém ensina. O sexo para conceber ninguém ensina. Acontece. Assim também a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura ela foi construída para quê? Para revelar, gerar Cristo em você. Os acessórios, que são as pessoas que ajudaram o nascimento de Cristo, que estiveram no nascimento de Cristo, como José, como Maria, são acessórios dessa revelação. Agora, não queira colocar o acessório no lugar de Cristo. Quando se fala assim, que o católico idolatra Maria, é mentira. Porque quem idolatra Maria é aquele que fica caçando no Evangelho aonde está Maria. Porque o Evangelho não foi feito para Maria. Maria foi feito para o Evangelho foi feito para Jesus Cristo. Por que se aparece pouco José? Porque José, ele foi apenas um acessório. Claro que ajudou profundamente a vida em Cristo, que se não fosse José, talvez Cristo até tinha morrido antes. Mas, para dizer o seguinte, que José, segundo o Espírito Santo, ele cumpriu o seu papel. Ele não é a referência da Sagrada Escritura, é Cristo que é a referência. Entenderam? Deus abençoe.